Olá a todos, bem-vindos a essa aula sobre a Constituição Federal de 1988. Então, nessa série de videoaulas, a gente vai falar sobre todos os artigos, em ordem, que estão presentes na nossa Constituição com vigência atual. Antes da gente começar, então, com a aula em si, falando de cada artigo separado, a gente vai verificar como que a Constituição Federal se apresenta. Então, hoje a gente tem 344 artigos que estão divididos em dois grupos, que são duas partes principais. A gente tem o que a gente chama de parte permanente e também uma parte transitória. Os concursos acabam focando nos artigos que vão constar na parte permanente. Por quê? A parte permanente vai apresentar os artigos que tratam dos direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e outras temáticas, que acabam sendo fundamental para a gente compreender a Constituição Federal e, obviamente, como que a nossa nação acaba se comportando mediante as questões políticas, sociais, o que pode, o que não pode, quais são os deveres, quais são os direitos. E aí, nessa parte permanente, a gente tem 250 artigos. Na parte transitória, essa parte ela acaba sendo chamada de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou ADCT. Nessa parte, a gente vai encontrar as normas que regulamentaram a transição entre a Constituição anterior, de 67 a 69, e a nova Carta Magna, que é essa, que é a Constituição de 1988. Então, aqui a gente vai encontrar 94 artigos relacionados a essa parte transitória. Então, na maioria dos concursos, a gente acaba tendo o maior conteúdo solicitado para a gente estudar, para a gente abordar com relação à parte permanente. Dessa forma, a gente vai focar os nossos estudos na parte permanente, que tem os 250 artigos. É importante vocês observarem que a gente normalmente acaba encontrando dois tipos de editais com relação ao que eles pedem para a gente estudar ou se preparar com relação à Constituição Federal. Vai ter lá na parte dos conteúdos a indicação para a gente estudar Constituição Federal de 1988, ou também a gente pode encontrar editais onde vão solicitar especificamente os artigos que a gente precisa estudar dentro da Constituição Federal, O concurso que a gente teve recentemente, ano passado, que é o que foi o CNU, o concurso nacional unificado, ele tinha essa segunda característica. Então, dependendo do bloco que você precisasse estudar, você tinha a indicação de diferentes artigos que você precisava se ater. Os 250 artigos da parte permanente, eles também estão agrupados. A gente consegue encontrar na Constituição Federal 9 grupos temáticos que são chamados de títulos. O título 1, ele é chamado dos princípios fundamentais. Nesse grupo, a gente vai encontrar o artigo de número 1 ao 4, que vai tratar somente dos fundamentos da República Federativa do Brasil, seus objetivos e princípios internacionais. Então, a gente tem 10 grupos temáticos que vão abordar todos os artigos relacionados a aquela temática. E dentro desses títulos, a gente também vai encontrar uma subdivisão em capítulos, que também vão ajudar a melhorar esse agrupamento. Então, por causa disso, como a gente tem um documento que ele é todo agrupado tematicamente, a gente acaba observando que alguns editais podem solicitar especificamente certos agrupamentos.
E isso não é tão incomum. Então, como eu disse antes, a gente consegue encontrar editais que vão indicar, né, o que você precisa se ater mais ou qual vai ser o foco dado dentro daquele concurso com relação ao que está escrito na Constituição Federal. Então, pode estar lá a indicação que você precisa ler somente o artigo 1, o 10, ou também pode falar lá que você precisa observar o capítulo 3 do título 2 da Constituição Federal. Então, vamos ler aqui a todos esses títulos, né, temáticos, todos os agrupamentos que a gente tem lá e o que eles acabam envolvendo. Como eu disse antes, o título 1 é relacionado aos princípios fundamentais. O título 2, ele é denominado dos direitos e garantias fundamentais. A gente tem 4 capítulos aí. O capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 2 fala sobre os direitos sociais. O capítulo 3 fala sobre a nacionalidade e o capítulo 4 fala dos direitos políticos. O título 3 é a temática da organização do Estado. Aqui a gente já tem 7 capítulos. O primeiro que fala da organização político-administrativa, o segundo fala da União, o terceiro dos Estados Federativos, o quarto dos municípios, o quinto do Distrito Federal e dos territórios, o sexto da intervenção e o sétimo da administração pública. No capítulo 4, a gente vai ter uma temática da organização dos poderes. São 4 capítulos aqui. O capítulo 1 fala do poder legislativo, o 2 do poder executivo, o 3 do poder judiciário e o 4 das funções essenciais à justiça. No título 5, a gente vai encontrar a temática da defesa do Estado e das instituições democráticas, que são vários artigos que vão tratar do estado de defesa, estado de sítio e forças armadas. No título 6º, né, a gente vai ter a temática da distribuição e do orçamento. São só 2 capítulos. O primeiro do Sistema Tributário Nacional e o segundo das Finanças Públicas. O título 7º fala da ordem econômica e financeira. São 4 capítulos. O primeiro dos princípios gerais da atividade econômica, o segundo da política urbana, o terceiro da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, e o quarto fala do sistema financeiro nacional. O título 8 fala da ordem social. Aqui a gente já tem uma quantidade maior de capítulos também. A gente tem 8 capítulos, na verdade. O primeiro fala sobre as disposições gerais com relação a esse tema. O segundo fala da seguridade social. O terceiro da educação, da cultura e do desporto. O quarto da ciência e tecnologia. O quinto da comunicação social. O sexto do meio ambiente. O sétimo da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E o oitavo fala sobre os índios. E o último, que é o título 9º, é chamado de Disposições Constitucionais Gerais, onde a gente vai encontrar normas gerais e específicas sobre diversos temas. Para a gente finalizar essa aula, vamos dar uma olhada em uma questão de concurso onde as características gerais da Constituição foram abordadas, tá? E aqui a gente também vai aprender um pouquinho mais sobre essas características. Então aqui a gente tem uma pergunta que foi feita em um concurso para psicólogo da banca Instituto Pro Município, recentemente, né, em 2019. Então a pergunta pedia o seguinte: quanto à classificação da Constituição, marque a opção correta. Letra A. A Constituição é dita rígida quando possui um procedimento de alteração mais rigoroso. Já a flexível possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis, ou seja, mais fácil de ser alterada.
Por fim, a semirrígida ocorre quando parte da Constituição é rígida e parte é flexível, pois algumas partes da Constituição são fáceis e outras mais difíceis de alterar. Letra B. A Constituição formal é aquela que possui apenas matérias constitucionais. Por sua vez, a Constituição material, além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos. C. A Constituição Federal de 1988 é classificada como histórica, pois é fruto de um trabalho legislativo específico. Tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história. E letra D, por ter somente 250 artigos, a Constituição Federal Brasileira é classificada como sintética, sendo uma Constituição reduzida, concisa. Então, vamos avaliar cada uma dessas afirmações, começando de baixo para cima. Na letra D, fala que a Constituição brasileira tem 250 artigos. Isso a gente viu que está até certo ponto correto, né? Se estivesse especificando, né, que a parte permanente tem 250 artigos. Então, dependendo da banca, né, só a citação de que a CF tem 250 artigos estaria errado, mas também tem banca que pode considerar que está correto isso, porque é o foco maior, né, de conteúdo com relação à Constituição Federal, sendo que a segunda parte, como a gente viu, ela é mais relacionada ao processo de transição, né? Então, como é um conteúdo que acaba falando mais de uma coisa mais técnica, né, a gente acaba não voltando os olhos para essa parte da Constituição Federal, tá? Mas tem outras questões aqui também nessa afirmação, né? Que fala que a nossa Constituição, né, de 250 artigos ou 344 artigos, dependendo da banca, que ela é sintética, ou seja, que ela é pequena, o que não é, na verdade, né? A gente pode comparar a nossa Constituição Federal em volume com relação à Constituição Federal americana, né? Lá a gente tem apenas 7 artigos. Então, 7 em relação a 250 que a gente tem aqui na nossa Constituição, a gente consegue verificar que, na verdade, a nossa Constituição, ela é muito grande, né? Não tem como falar que ela é concisa. Então, essa afirmação está errada. Na letra C, existem algumas coisas aqui que podem levar o candidato a pensar que ela está correta, né? A gente considera a CF de 1988 um documento histórico, um documento muito importante. Então, a leitura, sem ter muito cuidado, a gente pode acabar entendendo que essa afirmação está correta porque a gente sabe, né, da importância histórica da nossa CF. Só que o que acontece? Se aqui estivesse falando que a nossa Constituição Federal recebe o nome também de Constituição Cidadã e que esse nome, né, de Constituição Cidadã é baseado no momento histórico que a gente viveu e que a gente vive, né, da importância da promulgação dessa Constituição, o que ela traz de diferente, o olhar diferenciado democrático para o cidadão, né, para a convivência pacífica interna, para compreensão dos direitos dos vulneráveis, né, da construção étnico-racial que a gente tem no Brasil, estaria correta quando fala que esse nome, né, tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história. Mas aqui não é nem citado, né, que a Constituição Federal é também conhecida como Constituição Cidadã. Adicionalmente, é importante a gente saber que as constituições elas podem ser classificadas com relação à sua origem. E aí sim, existem constituições que vão ser chamadas de históricas ou costumeiras, e também tem constituições que vão ser chamadas de promulgadas ou democráticas, certo? A nossa brasileira, ela não é uma constituição histórica com relação à sua origem.
Porque essas constituições históricas, elas evoluíram ao longo do tempo sem um texto único ou uma assembleia constituinte específica. A Constituição do Reino Unido, por exemplo, ela é conhecida como histórica. Já a nossa, ela foi constituída por uma assembleia constituinte eleita pelo povo, né? E então ela teve a sua origem como uma constituição promulgada, tá? E no nosso caso, ela foi regida por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita em 1986. Então, com relação à origem, a Constituição Federal de 1988, ela é promulgada ou democrática. Na letra B, a gente tem dois conceitos aí que estão, na verdade, invertidos, tá? Então, a Constituição formal é aquela que, além de possuir matérias constitucionais, também tem outros assuntos. E a Constituição material vai ser aquela que vai ter apenas matérias constitucionais. Então, a resposta correta é a letra A. A gente tem 3 tipos de Constituição com relação à sua dificuldade de alteração. A Constituição rígida vai ser aquela que a gente vai ter uma alteração muito dificultosa, porque o processo ele é mais rigoroso, mais rígido. A flexível, a alteração vai ser mais facilitada. E a semi-rígida, a gente vai encontrar partes, né, da Constituição que vão ser difíceis de modificar, é a parte mais rigorosa, rígida da Constituição, e também a gente vai encontrar partes flexíveis. Então, para a gente finalizar, vamos dar uma olhada em várias características gerais da nossa Constituição. Então, quanto à origem, a nossa Constituição é do tipo promulgada. Quanto à rigidez, ela é rígida, ela é muito difícil de ser alterada, tá? Quanto à forma, a gente fala que ela é do tipo escrita, o que significa que ela está codificada em um documento único, né? E a gente tem as constituições que são não escritas e são costumeiras, que na verdade elas são baseadas em tradições, leis esparsas e convenção, tá? Então a parte de escrita não significa que ela foi feita na forma manual escrita, mas sim que ela foi formada como um documento único e formal. Quanto ao conteúdo, ela é dita analítica porque ela é muito longa, ela é muito extensa, como a gente viu, 250 artigos na primeira parte, ao todo 342 artigos, tá? Quanto ao modo de elaboração, ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte e a gente também tem outros nomes para a nossa Constituição Federal e é importante, né, a gente saber esses nomes ou como a gente se refere a ela, porque normalmente algumas bancas, para confundir realmente o candidato ou até mesmo para saber se ele sabe sobre isso, né, não coloca a Constituição Federal de 88. Pode colocar Constituição Cidadã ou até mesmo falar de um documento que é considerado a Carta Magna do Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e as próximas aulas a gente já entra na parte de falar sobre cada artigo. Então, bons estudos e até a próxima.